fazer a nossa oração que a gente dá início, tá? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pela semana que se inicia, Paizinho. Nós somos gratos a Ti pela vida que temos, pela nossa saúde, Paizinho. Somos gratos também aos nossos familiares. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um deles, dos nossos amigos também, Paizinho. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco nesse dia, conduza a nossa aula, que as crianças venham conhecer mais do Teu amor, do Teu cuidado conosco, da Tua palavra. Senhor, nós pedimos a Ti também pelas pessoas que se encontram hospitalizadas ou que se encontram com alguma enfermidade, Paizinho, que o Senhor possa, Deus, vir entrar com providência, vai operando curas, milagres, Paizinho, que essas pessoas venham quanto antes voltar ao nosso convívio, Paizinho. Mas que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade na vida delas e também nas nossas vidas, Paizinho. Nós te pedimos, te agradecemos, é no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Vou botar um versículo aqui. Nosso versículo da semana está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, que diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Ok? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que aquelas pessoas que exercem misericórdia para com os outros, o que é ter misericórdia? Alguém sabe? Primeiro vamos pelo princípio dessa palavra. Quem sabe o que significa misericórdia? Alguém tem ideia do que significa essa palavra? Já viu o significado? Já tinha visto em algum outro lugar, em outras aulas? Lembram? Então, teve uma aula que a gente falou sobre essa palavra. Muito bem. A misericórdia... Giovana. Pode falar, Giovana. O versículo. Oi? Eu não faço o versículo. Esse aí que é o nosso versículo. Ah, tá. Esse daí, feliz as pessoas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Tá? Tá. É que ele está com uma imagem diferente hoje. Então tá bom. Pode bloquear aí eu também, tá? Bem, e da palavra misericórdia, vocês têm noção do significado? Vamos falar da palavra misericórdia? Bom, a misericórdia, qual que é o sentido da palavra? Quando você se coloca no lugar do outro, isso gera algo que nós dizemos que se chama empatia. É quando eu me coloco no lugar do outro. Na verdade, eu tenho empatia pela pessoa. Eu vou tentar pensar do lugar do outro. Isso se chama empatia. A misericórdia, eu vou sentir a dor do outro. Como que isso é possível? A partir do momento que eu consigo ter empatia pelas pessoas, ou seja, que eu consigo me colocar no lugar delas, vamos supor, o meu amigo, ele tá passando necessidade, ele tá com fome. Puxa, deve ser ruim sentir fome. Não deve ser bom, isso deve gerar uma tristeza, né? E aí você sente que você tá com aquele mesmo sentimento que aquela pessoa tem.
Isso é empatia. Você se colocar no lugar do outro. A misericórdia, eu vou ter misericórdia, por exemplo, uma pessoa que errou comigo ou que tenha feito algo de muito ruim, eu vou ter misericórdia. O que é isso? Eu vou me colocar no lugar da pessoa e pensar, poxa, essa pessoa não poderia ter feito isso. Que pena que ela fez isso. E eu perdoo essa pessoa porque eu sei que todos nós somos dignos de ser perdoados. E todos nós podemos errar. Então eu vou exercer misericórdia. Eu vou ter misericórdia. Eu vou me colocar no lugar da pessoa porque talvez essa pessoa tenha feito algo ruim, não porque ela quis, mas porque ela não tinha consciência do que aquilo causasse em mim ou causasse nas pessoas. Então eu vou exercer a misericórdia. E aí Jesus diz, pois Deus terá misericórdia delas. O que é isso? Deus, ele tem, a gente costuma dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, a cada manhã nós temos novas chances com Deus. A cada manhã nós podemos errar tudo de novo, porque Deus, ele nos perdoa todos os dias. E ele nos acolhe todos os dias. E assim Deus também espera que nós façamos com as pessoas, que nós não carreguemos intolerância, que nós não tenhamos raiva das pessoas, mas que nós possamos exercer a misericórdia, que nós possamos ter misericórdia das pessoas, que nós possamos nos colocar no lugar da pessoa. Como que eu exerço a misericórdia? Orando por aqueles que pecam, orando por aqueles que erraram comigo, orando por aqueles que sofrem, orando por aqueles que estão sofrendo por causa de um erro que cometeram. Às vezes nós vemos alguém errando e depois essa pessoa ela acaba sendo punida de alguma forma e a gente pensa, bem feito. Quem mandou errar? Quem mandou fazer as coisas erradas com os outros? Mas nós precisamos nos colocar no lugar de Deus, exercer a misericórdia e pensar, não, o meu irmão errou, essa pessoa errou, mas, poxa, poderia ter sido eu poderia ter errado e eu não ia querer que as pessoas tivessem raiva de mim, eu ia querer que as pessoas acreditassem em mim. Isso é ter misericórdia, tá? Nos colocar no lugar do outro em forma de sempre estar perdoando, sempre acreditar que a pessoa pode sim ser melhor, tá bom? E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre a velha e a nova aliança. O que nós vamos ver sobre a velha e a nova aliança? O que isso tem a ver com misericórdia? Tem tudo a ver com misericórdia. A misericórdia do Senhor fez com que ele mandasse o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Mas antes disso, na velha aliança, o homem vivia de uma forma totalmente diferente de hoje. O que acontecia na velha aliança era totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje. Nós vamos ver um pouquinho disso. Na velha aliança, por exemplo, o princípio de obediência eram os mandamentos de Deus. Prestem bastante atenção, porque tem palavras aqui que nós vamos usar para fechar a nossa cruzadinha hoje. Lembra que a gente falou sobre a cruzadinha? Tá tudo nos textos daqui de hoje e da semana passada. Então, na semana passada a gente já viu um pouquinho e hoje a gente vai terminar de ver para a gente poder ter condições de resolver a nossa cruzadinha, tá bom? Olha só, então na velha aliança o princípio de obediência eram os mandamentos de Deus, que significava o quê? A obediência gerava bênção e a desobediência gerava o castigo. Então, quando eu obedecia, eu era abençoado. E se eu não era abençoado, era sinal de que eu não andava em obediência. Olha só que perigo, né? Porque as pessoas olhavam para você, se elas encontrassem em você alguém que não era abençoado, normalmente,
geralmente, né, eles iam associar você a uma pessoa desobediente. Por quê? Porque uma pessoa sofrida era uma pessoa castigada, e isso significava desobediência. A desobediência era sinal de castigo, tá? Quem desobedecia seria castigado automaticamente. Haviam as leis dos 10 mandamentos, né? E também os castigos que eram aplicados, caso a pessoa desobedecesse. Então, as pessoas com certeza seriam castigadas, tá? Isso na velha aliança. O que garantia essa aliança? A aliança com Deus. O que garantia a aliança com Deus? O sangue de animais para que a morte pelo pecado fosse paga, produzindo purificação. Como assim, Pro? Olha só. Digamos que eu estava em pecado. Eu estava em pecado, eu tinha pecado, tinha, sei lá, roubado algo ou coisa do tipo. Estava em pecado, certo? Então, o que eu precisava fazer? Sacrificar um bichinho, um animal, e oferecer ele no altar, o sangue dele no altar, para que aquele sangue daquele animal fosse o pagamento pelo pecado que eu tinha cometido. Então, o meu pecado era pago pelo sangue de um animal que era derramado. Esse era o princípio, essa que era a garantia de que eu tinha aliança com Deus, o sacrifício de animais, ok? E aí a gente recebia purificação, o homem recebia purificação dos pecados. E na velha aliança havia então a separação entre o ser humano e Deus. Como que era essa separação? Como o homem andava em pecado, nós andávamos como que mortos por conta do pecado. Então, não era possível que o homem tivesse acesso livre a Deus, porque o homem andava em pecado. Alguém levantou a mão? Não, né? Levantado a mão. Então, havia separação entre Deus e o homem. Dentro do templo, havia o templo lá do Senhor, né? E havia o altar. Atrás do altar tinha uma cortina, um véu, que se chamava véu, o véu do Santo dos Santos, que guardava o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era onde o sacerdote se encontrava com Deus. Como assim, Pro? O sacerdote era aquele que era responsável pelo templo, que era responsável pelas coisas do templo, que poderia entrar no Santo dos Santos para falar com Deus e para receber algo de Deus. Mas esse sacerdote, ele passava por vários dias de purificação para ele poder entrar no Santo dos Santos. Ainda assim, ele entrava amarrado com uma corda, porque se caso ele entrasse e morresse lá por causa do pecado, porque o pecado poderia matar o homem ali no Santo dos Santos, as pessoas iam puxar ele pela corda, porque ninguém poderia ir lá para buscar o corpo dele. Então, ele era amarrado com uma corda bem comprida, entrava lá, e aí se acontecesse dele demorar para voltar, aí as pessoas puxavam ele com a corda, tá? E aí o restante do povo não podia entrar no Santo dos Santos. Então, por isso a gente fala que havia separação entre o ser humano e Deus. O homem era escravo do pecado cometido no Jardim do Éden. Isso na velha aliança. O que acontecia? O que aconteceu? Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, nós fomos feitos escravos do pecado. Por que nós falamos que nós éramos escravos do pecado, né? O homem era escravo do pecado. Porque ele precisava sempre estar fazendo sacrifício para poder se ver livre do pecado, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, a gente não tinha acesso a Deus. O que o homem tinha era temor a Deus, o homem tinha medo de Deus.
Então, o homem era escravo de Deus. Pensem comigo, ó. Nós éramos separados de Deus por um véu. Isso separava a gente de Deus. Se a gente entrasse para dentro desse véu, a gente morria, porque a gente era pecador. E ainda por cima, a gente não podia falar com Deus, não tinha como a gente falar com Deus, Deus não ouvia. A gente era feito escravo. A gente vivia feito escravo, né? A gente viveu lá, mas o homem vivia como escravo naquela época. Escravo do pecado, tá? A partir da nova aliança, tudo muda. Olha só a diferença agora. Olha, o que vai prevalecer na velha aliança? O medo. A partir da nova aliança, o que vai prevalecer? O amor. O justo viverá da fé. Isso é o que é dito na nova aliança. O justo viverá da fé. A fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. É o sacrifício de Jesus que traz a salvação para nós. Não é mais o temor a Deus, não é mais o sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez para salvar a humanidade toda de todo o pecado. Então não precisamos mais sacrificar animais. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é perfeito para salvar a humanidade. A motivação básica, né, na nova aliança é o amor de Deus. Nós dizemos que é o amor que lança fora todo o medo. Né? Lembra que a gente falou? Na velha aliança o homem vivia com medo de Deus e a partir da nova aliança o homem vive por amor a Deus. Então nós não precisamos ter medo de Deus. Quando nós erramos, nós precisamos ficar tristes? Não, nós precisamos pedir perdão, olhar para Jesus, porque aí nós somos salvos, não é verdade? Então, por isso que nós dizemos que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. E o que nos purifica de todo pecado é o sangue de Cristo. Tá? Não é mais o sangue de animais que purificava o homem, né? Mas o sangue de Cristo, que foi derramado uma única vez, ele trouxe a salvação para nós, nos salvou de todo o pecado, tá? Então é ele que nos purifica. A morte de Jesus na cruz, ela trouxe a purificação dos nossos pecados. Por isso que nós precisamos olhar para a cruz, nos arrepender e pedir perdão quando nós cometemos um pecado. O sacrifício de Jesus rasgou o véu do templo e foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, lá na Bíblia diz que o véu do templo se rasgou ao meio. De verdade, veio um grande tremor naquele lugar e o véu se rasgou no meio. E isso restabeleceu a comunhão entre Deus e os homens. Oi, Renata, quem é? Ô, Pro! Oi, quem é? Maria? Sofia! Sofia. Ô, Pode falar. boa tarde. É porque eu cheguei, eu acho um pouco tarde. Ah, tá. Não, tudo bem. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai fazer a cruzadinha, tá? A gente já vai fazer. Estamos terminando aqui para a gente poder fazer. Bom, então o que houve quando rasgou o véu do templo, a comunhão entre Deus e o homem foi estabelecida novamente, tá? Então, aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, que era a comunhão, né? Todos os dias Deus vinha falar com Adão ali no Jardim do Éden. Mas depois que ele pecou, ele foi afastado de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e foi estabelecida novamente essa comunhão entre Deus e os homens.
Tá? Por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, deixando a condição de escravos do pecado. Então, por meio de Jesus, nós somos filhos também, co-herdeiros com Cristo, né? Que nós dizemos. Nós não somos mais escravos. Então, na nova aliança, nós passamos a ser filhos de Deus e não mais escravos. Porque Jesus, ele veio trazer para nós a condição de filhos de Deus. Jesus subiu aos céus, mas não nos deixou sós, pois ele disse... Deixa eu tirar esse negócio da frente. Eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro consolador. Quem que era esse consolador? Alguém sabe me dizer? Não? Ninguém? Ninguém sabe quem que era esse consolador? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Jesus chamou o Espírito Santo aqui de Consolador, outro Consolador. Por quê? Porque até então, até ali, Jesus era o Consolador. Mas Jesus, ele estava indo para o céu, e só que ele disse para os seus discípulos, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. Nós dizemos que o Espírito Santo está sempre conosco, tá? Ele nos convence do pecado e do juízo. É isso que é essa função do Espírito Santo nas nossas vidas. Okay. Vamos lá. Muito bem. Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa para comentar? Não? Ó, vamos lá para a nossa cruzadinha, então. Eu acho que a gente não vai conseguir terminar ela hoje, porque é muita coisa. Mas a gente finaliza ela semana que vem. Ok? Vamos lá. Ó, tudo que está na cruzadinha aqui são coisas que nós vimos hoje e coisas que nós já vimos semana passada, mas que foram também reforçadas hoje. Então, tá bem fácil da gente responder. Eu vou ler, eu vou ir lendo, e aí conforme vocês forem lembrando de alguma palavra, vocês falam, tá bom? Ó, número 1 ali, ó. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Onde que tá? Aqui, ó, na horizontal. São 3 palavras. Oi, Vitória. Amanda Vitória. Tá sem som? Impressão minha. Tá pensando? Alguém mais? Olha só. Aqui são 3 palavras, ó. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? O que dizia que o homem podia ou não podia fazer? Tá aqui no número 1, aqui na horizontal, ó. Número 2, o que havia entre Deus e os homens na velha aliança? Tá aqui na vertical, olha. Tá? Número 3, na velha aliança as pessoas recebiam por não obedecerem. O que acontecia com as pessoas na velha aliança quando não obedeciam? Tá aqui na 3, aqui embaixo, ó. O que acontecia com as pessoas? O que elas recebiam? Era amor? Que recebiam por não obedecerem? Alguém sabe? Tá fácil esse aqui. Número 4. Quando eu tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em... Tá aqui, ó. O 4. Número 5. Já tá respondido ali, ó. Não sigo a lei de Deus, pois sou desobediente.
Número 6, alguma coisa de animais, que era feito para a purificação dos pecados na velha aliança. O que era feito com os animais para purificar o homem dos pecados? Nós temos bastante. Ninguém? Giovana, pode falar. Sacrificaram os animais. Sacrificaram? Isso, número 6 aqui, sacrifício, Giovana, isso mesmo. Pode falar, Gi. Ele tinha medo. Oi? Eu não lembro qual que é o nome da questão. É tipo alguma coisa com a gente e Deus na velha aliança. Eu acho que era isso, eu não lembro o que você falou na questão. Voz? Pois é, o que havia entre Deus e os homens na velha aliança? O que havia? Na velha aliança, o homem vivia junto de Deus? Quase falei, hein? Vamos lá. Ó, número 7. Aprovação por meio de sacrifícios de animais. O 7 está aqui, ó. Em que tempo que era feita a aprovação? Em que época que o homem tinha aprovação por meio de sacrifícios de animais? Quase dou a resposta aqui também, hein? Deixa eu só ver aqui. O que era feito, ou aliás, em que tempo que era feito a aprovação por meio de sacrifício de animais, é o número 7. Número 8, condição do homem na velha aliança. O que o homem era na velha aliança? Qual que era a condição dele perante Deus? O homem vivia como o quê? O pecado fez o quê do homem? Vitória, eu não tô não tô conseguindo te ouvir, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ativar certo. Eu tirei o áudio. Não consigo te ouvir. Escreve no bate-papo aí. Oi, Giovana. O pecado fazia que o homem era escravo de Deus? Isso mesmo, escravo. Escravo, exatamente. Era isso, Rick? É, né? Isso mesmo, tá? Opa, vou ler primeiro. Tudo bem, meninas? Vamos lá. O 9. O que rege a vida do cristão na velha aliança? Na nova aliança, aliás. O que rege a vida do cristão na nova aliança? 2 letrinhas, ó. Tá bem facinho essa daqui, hein? Só a Giovana e a Vitória que estão falando. Vou colocar, em vez de colocar cruzadinha do segundo ano, vou colocar cruzadinha da Giovana e da Vitória. Vamos lá. Travou o teu áudio, eu não consegui entender. Tá bom?
O 9, o que rege a vida do cristão na nova aliança? São 2 letrinhas a palavra. Duas letras? Ó, eu ia dizer que era amor por Deus, mas depois você falou que era 2 palavras, o quê? 2 letrinhas, ó. Número 9, tá bem aqui, tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Deixa eu diminuir esse negócio. Número 9 tá bem aqui. 2 letrinhas, né? Que palavra pequenininha, que quando a gente tem, ela nem precisa ser grande, só precisa ser pequenininha, assim, para as coisas acontecerem na nossa vida. Ah, vocês sabem. Oi, Sofia, pode falar. Fé, Pro. Fé, isso mesmo. Tudo bem, Sofia. É o que rege a nossa vida. Por meio da fé, nós somos salvos, tá? É a fé que faz com que nós criamos na nossa salvação. Se nós cremos em Jesus, nós somos salvos. Então, isso é fé. O 10, outro nome do Espírito Santo que Jesus disse. Qual outro nome que Jesus deu para o Espírito Santo? Lembra lá? Eu vou, mas eu vou deixar para vocês outro. O que Jesus falou? Oi, Giovana. Espírito Santo? Espírito Santo, mas Jesus chamou o Espírito Santo por um outro nome. Que nome foi esse que Jesus chamou? Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar para vocês outro. Outro o quê? Sofia? Consolador, pronto. Isso, muito bem. Sofia tá alerta aí agora, hein? Eu vou pôr aqui para vocês abrirem o áudio. Deixa eu ver se eu consigo ficar mais fácil. Se vocês conseguem ativar o áudio de vocês. A Vitória parece que tem algum probleminha no áudio, Vicky, mas pode mandar no bate-papo se você souber, tá? O 11 ali, ó, alguma coisa, né, que é uma lacuna ali, de Jesus, que nos purifica de todo pecado. O que de Jesus que nos purifica de todo pecado? Nem vou dar outra dica, hein? Tá muito fácil. Quem sabe essa? Mandinha, Vitória, Maria, Giovana. Oi, Gi. Opa, estava ativado o seu som, Gi. O sangue de Jesus? Isso, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Isso mesmo. O 12, deixa eu colocar sangue. Estabelecida entre Deus e os homens pela nova aliança. O que foi estabelecido entre Deus e os homens pela nova aliança? O homem tinha perdido lá no Jardim do Éden.
Ele perdeu lá no Jardim do Éden, mas Jesus veio, morreu na cruz e restabeleceu a entre Deus e o homem. Se quiser mandar no bate-papo, pode mandar. Não consigo te ouvir. Deve estar com algum probleminha no áudio, porque no começo eu estava te ouvindo. Vê se não é alguma coisa que tem que mexer aí, algum fiozinho, não sei. Vamos pro 13. Ou 13 não. O 13 não foi de propósito, mas eu pulei o 13 aqui, o número 13. Tem o 14. O 14 está muito fácil, já tem até uma letra ali. O que lança fora todo o medo? Esse tá fácil, olha o 14. O que lança fora todo o medo. Tá aqui o 14, ó. São 3 palavrinhas pequenininhas. O que lança fora todo o medo? Lembra que no começo, na velha aliança, o homem vivia com medo de Deus. Mas depois do sacrifício de Jesus, isso foi mudado. O que havia entre Deus e o homem ali, ó? O que lança fora todo o medo? O que veio para lançar fora todo o medo? Não é o Espírito Santo. Vamos para 15. Salvação por meio de Jesus. Qual é o tempo em que nós temos a salvação por meio de Jesus? Tá aqui, ó. Quando é que foi estabelecida a salvação por meio de Jesus? Nós falamos destes 2 tempos